Mas é muito importante percebermos duas coisas. Uma, que o plano de Deus para mim passa pela minha vida do dia a dia. É aí que eu sou chamado a santificar-me e dar glória a Deus. E depois do que eu vivi aqui, hoje começa um novo capítulo na minha vida. Portanto, não vai ser voltar ao mesmo, vai ser diferente. E isso depende de nós tomarmos posse destas graças que Jesus nos deu. Então, o tema de hoje é disciplina e santidade. Ai não, Seu Padre, eu estava tão bem disposto, essa palavra fez-me assim um bocadinho de pele de galinha. O retiro estava a correr tão bem. A palavra disciplina é uma palavra que soa um bocadinho mal, digamos assim. Nós pensamos disciplina, pensamos logo, ou pelo menos eu, assim tipo tropa, disciplina, né? Ou não sei, escola, ou quando eu era criança, não é? Que era preciso dormir a sesta, não sei se os vossos pais vos obrigavam, era preciso lavar os dentes, ainda é. Mas pronto, os meus pais educaram-me com uma certa disciplina, graças a Deus, não é? Mas a palavra disciplina é uma palavra que implica uma certa contrariar as nossas vontades, não é? Horários, regras. A palavra disciplina tem tudo isso associado, não é? Rotinas. E às vezes pode não ser muito óbvio qual é a tal relação entre disciplina e santidade. Quando vimos aqui aos retiros, Deus derrama sempre graças grandes, como temos vivido. O nosso coração sai daqui com as medidas cheias, não é? Se nós pudéssemos voar, voávamos mesmo, não é? E tudo é fácil. Vir aqui rezar o terço de manhã é fácil, ir à missa é fácil, etc, etc, etc. E, portanto, não temos que nos contrariar muito. Apetece-nos ir à missa, apetece-nos ir à oração, não é? Quando regressamos à nossa vida do dia a dia, estes sentimentos, ao pouco e pouco, vão passando. Há muita gente que se aflige, porque pensa, Senhor Padre, eu já não sinto o que sentia no retiro. Ou às vezes o primeiro retiro é sempre uma experiência muito marcante, e há pessoas que vêm ao segundo retiro e estão à espera de ter a mesma sensação, digamos assim, que tiveram no primeiro retiro, e ficam desanimados às vezes por não experimentarem a mesma coisa. Então aqui o que eu diria é, isso é normal. Não há nada de... O amor de Deus não mudou nada em relação a nenhum de nós. Nós não devemos é medir o amor de Deus pelos nossos sentimentos. É perigoso medir o amor de Deus pelo que nós experimentamos. É verdade que Deus às vezes dá-nos uns miminhos e temos assim uma espécie de lua de mel. Primeiro retiro, saí, tive 3 meses, não conseguia parar de rir. Telefonaram ao psicólogo lá à minha casa, ela não anda bem. Então às vezes há uma lua de mel. Mas tal como num casamento, o casamento não é só a lua de mel. Também é a lua de mel, mas não é só a lua de mel. E sobretudo o amor dos esposos não é só a lua de mel, ou não se vive só na lua de mel. E é importante percebermos isto, para não nos deixarmos desanimar. Os sentimentos ajudam-nos, são importantes, mas o amor de Deus está para além dos sentimentos. Posso não sentir nada, Deus ama-me à mesma. Jesus morreu por mim na cruz. E eu até posso estar a amar a Deus e não sentir nada. Ter dores de cabeça, estar cansado e estar a dar a minha vida.
estar a dar a minha vida ali onde Deus me colocou. Ali onde Deus me colocou. E isso está a dar glória a Deus, está a santificar a minha alma e a fazer crescer o reino de Deus. Eu até posso ter dores de dentes, dores de cabeça, etc, etc. Queria começar lendo, olha, já voou. Queria ler uma pequenina passagem do início do livro dos Provérbios, que eu marquei e que a ventoinha desmarcou. É logo no início. O livro dos Provérbios é muito bonito e, para aqueles que não sabem, era usado muito pelos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos usavam muito o livro dos Provérbios na catequese, nas catequeses, no tempo do catecumenado, no tempo em que aqueles que desejavam receber o batismo se preparavam. Não é? No Antigo Testamento, podemos agrupar os livros do Antigo Testamento em vários grupos. Uma das formas mais típicas de os agrupar é os livros históricos, que contam os acontecimentos históricos, os livros proféticos e os livros sapienciais, que têm a ver com a sabedoria. Os provérbios fazem parte deste terceiro grupo, como os salmos, como outros livros. São livros que nos querem transmitir sabedoria para viver bem nesta terra, agradar a Deus e alcançar o céu. Então fica só assim o aperitivo lá em casa. É um livro que se lê muito bem. Há livros do Antigo Testamento que há pessoas que leem e ficam assim um bocado confusas. Sr. Padre, só guerras e... Então, lê os Salmos, lê o livro dos Provérbios. Este é muito fácil de ler e muito agradável e aprendemos imensa coisa. E o livro dos Provérbios começa assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão, para ensinar a sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem, para penetrar provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas, que o sábio escute e aumente a sua experiência e o prudente adquira a arte de dirigir. O temor de Javé é o princípio de conhecimento. Os estultos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, nesta pequenina passagem do início do livro dos Provérbios, surge várias vezes a palavra disciplina, num contexto de adquirir a sabedoria, o temor de Deus, de adquirir as virtudes, a justiça, o direito, a retidão, podíamos dizer numa palavra, a santidade. Portanto, vemos que há uma relação entre esta tal disciplina e a vida que agrada a Deus, o temor de Deus, a vida reta. É verdade que, como eu comecei a dizer há bocado, nós associamos a disciplina a regras, a normas, coisas organizadas, e isto assusta-nos um bocadinho, porque parece que perdemos um pouco, às vezes, aquela dimensão espontânea. Imaginem num namoro, se nós começássemos a aplicar assim a disciplina a preto e branco, digamos assim, o namorado telefonar para dizer o olá das 3 da tarde, não é? É uma coisa que o amor não é só disciplina. Ou seja, a disciplina pode estragar um bocadinho a espontaneidade do amor. Portanto, isso é preciso ter presente. Eu acho que há dois extremos que, no fundo, temos de evitar. Um é pensar que o amor é pura espontaneidade. Tenho vontade de rezar, vou à missa.
tenho vontade de ficar a dormir, fico a dormir. Não é? Que é simplesmente fazer o que me vem ao coração. O amor também é espontaneidade, sim, mas não é só. E se nós deixarmos que o amor se reduza à espontaneidade, arriscamos muito. Arriscamos, sobretudo, que o amor se apague. Se apague. Por outro lado, há, como eu dizia, a disciplina que nos ajuda a ter ordem na nossa vida, a ter horários, a ter propósitos, a ter objetivos. Isso ajuda-nos a crescer no amor a Deus e aos outros. Já vamos ver como. Mas o risco é, se eu começar a ficar demasiado agarrado à disciplina, ao horário, se nós quisermos, corro o risco de me fechar aos imprevistos de Deus. Estão a perceber? Portanto, a espontaneidade selvagem, podemos dizer assim, é perigosa. Viver ao sabor dos acontecimentos. E uma pessoa estar ali demasiado agarrado aos seus horários, aos seus propósitos, aos seus objetivos, pode dificultar, às vezes, o que Deus nos quer pedir, e há imprevistos. Posso fazer exemplos para percebermos. Imaginem, não é? Vou dizer assim umas coisas mais, digamos assim, mais óbvias, para a gente se rir um bocado, para a gente perceber, não é? Mas imaginem, não sei, uma mãe que o filho dela, ela estava a cair, ela estava a rezar o terço, na hora do terço, em que ela costuma rezar o terço, e de repente um dos filhos cai das escadas abaixo, parte a cabeça e fica todo em sangue. Se ela fosse demasiado rígida, dizia: não, agora estou a terminar o meu terço. Faz sentido? Jesus faria isso? Nossa Senhora faria isso? De maneira nenhuma. Portanto, é preciso como se diz, um certo jogo de cintura para estar atento à voz de Deus nas circunstâncias concretas onde eu estou. É preciso estar atento à voz de Deus nas circunstâncias concretas onde eu estou. O extremo oposto da gente deixar-se guiar pelos sentimentos é um bocado deixar que a nossa vida seja guiada apenas pelas circunstâncias. Então aí acabamos por: Sr. Padre, não quero vir não sei aonde, vamos ali à praia e tal. Mas é domingo de manhã, eu tenho 3 missas para celebrar nas minhas paróquias, é a minha obrigação. Ir à praia com os amigos é bom? É. Mas para mim a vontade de Deus é ir celebrar as 3 missas de manhã. E portanto é preciso este discernimento constante, não é? Para pesar o que é a vontade de Deus para mim, não é? E às vezes depende só do momento. Ir à praia com os amigos é bom, domingo à tarde, não é? Mas de manhã eu tenho as minhas obrigações. A disciplina, a ordem na minha vida ajudam-me a fazer estes discernimentos. Dizia o texto: a adquirir a sensatez, a prudência. Toda a literatura sapiencial nos ajuda a levar a esta sabedoria do coração, temor de Deus, ou seja, a saber aqui e agora o que é que faz a vontade de Deus. A pessoa que se deixa levar ao rumo dos acontecimentos, com facilidade começa aquilo que nós dizemos, a manga larga. Às tantas, qualquer desculpa serve, não é? Para nós não cumprirmos as nossas obrigações. Portanto, resumido, esta primeira ideia é evitar a rigidez, estar demasiado agarrado, mas também evitar, eu diria, a balbúrdia. Logo, não faço planos nenhuns, sai o que sair. Se eu deixar a minha relação com Deus assim um bocado ao sabor do vento, não vai correr tão bem como se eu organizar. A nossa vida espiritual, eu uso muito a analogia com a vida do corpo.
A nossa saúde física depende de uma certa disciplina. Verdade ou não? É? Se eu não fizer exercício, se eu comer o que me apetecer mais, não é? E estiver sentado na cadeira o dia inteiro, é bom para a saúde do corpo? Não. Os músculos, o que é que acontece? Começam a atrofiar, e a barriguinha começa a crescer. E por isso, para os músculos estarem saudáveis, é preciso uma certa... É engraçado que no desporto, eu hoje em dia vejo na televisão, na cultura, onde as pessoas admiram a disciplina, já não é tanto por Deus. Se alguém fizer jejum ou rezar, as pessoas pensam que isso é um exagero. Mas ficam admiradas quando ouvem dizer que o Ronaldo é o primeiro a chegar aos treinos e que depois, ainda a seguir ao treino, vai para o ginásio. E os colegas, outros futebolistas, dizem que ele é muito disciplinado e etc. E nós admiramos isso. Uma vida de sacrifício para ser o melhor jogador do mundo. Se nós admitimos isso por uma coisa tão pouco importante, quer dar chutes a uma bola, quanto mais para amar a Deus e aos meus irmãos. Ou seja, o músculo do meu coração, entre aspas, a minha capacidade de amar, pode crescer, tal como um músculo, se eu fizer ginástica. Esta é a lógica. Quem quer amar muito, então entra no ginásio de Jesus. Terço, confissão. Terço, confissão. Missa. Jejum. E o ginásio de Jesus, as tais meios que Deus põe ao nosso dispor para nós crescermos nas virtudes, sobretudo na virtude do amor, da caridade, que é a mais importante, são úteis, são importantes. Não é igual, eu andar de bicicleta 1 hora por dia ou andar uma vez por mês. Não é igual, não é? Como não é igual fazer dieta 1 dia por semana ou todos os dias, não é? Mas, não é fácil, tocou aí num tema difícil. Isso das dietas, de facto a disciplina implica uma certa renúncia, um certo contrariar-se, mortificação, ascese. Mas se nós nos sacrificamos por coisas tão pouco importantes, se repararmos do mundo, quanto mais isso devia se aplicar a Deus. Eu vejo pessoas que, para comprar um carro ou para construir uma casa bonita, vão 30 anos para a Alemanha trabalham ao sábado e ao domingo, não é? Tudo isto para fazer uma casa. Ter uma casa é uma coisa boa? É. E amar a Deus não é bem mais importante? Eles que dedicaram 30 anos a trabalhar todos os dias, duro, para juntar algum dinheiro para fazer a casa, sacrificaram-se ou não? Foi fácil? Custou. Por uma casa. Quanto mais devíamos fazer isto por Deus, não é? E é importante também perceber que quando nós nos sacrificamos por alguma coisa, isso também manifesta o quanto amamos. O quanto amamos. Não é? Imaginem, sei lá, um casal de namorados, não é? De repente ela vai visitar os pais, não sei aonde. Estavam em Lisboa a estudar, os 2 pombinhos, e chegaram as férias, e ela foi visitar os pais, vamos dizer assim, um lugar longe, Bragança. Não é? Estava quase a chegar a Bragança e o carro começou... O carro rebentou ali na estrada. E ela, a primeira coisa que se lembrou foi ligar ao namorado. Olha, aqui está a acender uma luzinha a piscar, eu não sei muito bem o que é que hei de fazer agora. E ele nem pensou 2 vezes, estou a chegar, disse só. E de Lisboa a Bragança são algumas horas.
Foi preciso mudar a vida dele, foi preciso pôr-se num carro, pôr gasóleo, pagar portagens. Mas o amor é assim. O amor sacrifica-se e não lhe pesa. Agora imaginem que ela liga ao namorado e que ele diz: ai, tá, pois, telefona ao teu pai. Ela até se compreende, não é? Mas, e se fosse mais perto? Se fosse ali a 100 km de Lisboa, ou a 50? E ela ligasse: olha, estou aflita com o carro. E ele diz: agora não posso, estou na praia com os amigos. Não é? O que estamos dispostos a renunciar por amor, o sacrifício que fazemos, no fundo, é um bom termómetro do quanto amamos. E no fundo, na cruz, vemos isso. Jesus amou-nos e amou-nos até ao fim. Deu tudo. E custou. Portanto, nós não podemos duvidar do amor de Deus. Eu gosto muito de perguntar às pessoas: gosta de Jesus? E as pessoas dizem: sim. E Jesus gosta de si? Agora já sabemos porque já fizemos o retiro. Mas há muitas pessoas que me respondem: não sei. É porque esquecem o que Jesus fez por elas. Não é? É a tal história do carro. Imagine que a senhora fica com o carro estragado em Bragança. Eu saio de casa e vou lá ajudá-la. 800 km, ir e vir. Acha que eu gosto de si? É preciso dizer mais alguma coisa? As obras dizem tudo. Não é? O que Jesus fez por mim na cruz diz tudo. Nunca posso dizer não sei. Isso magoa Jesus. Como se eu esquecesse o que Ele fez por mim. Depois do que Ele fez por mim, como é que eu posso dizer que Jesus não gosta? Ou não sei se Jesus... Não se pode. Então, a disciplina ajuda-nos a crescer na capacidade de amar a Deus e aos outros. Implica uma certa ordem, como eu dizia, implica uma certa renúncia, às vezes do que me apetece. É preciso discernir sempre entre o que me apetece e o que mais me convém. Hoje em dia, o mundo diz que liberdade é fazer o que cada um quiser. E isto tem qualquer coisa de verdade, mas tem veneno lá dentro. Liberdade é fazer o que me apetece. Sobretudo as gerações mais novas. Eu vejo que as gerações mais novas, por falta de disciplina, de capacidade de sacrificar, quando chegam à idade de se casarem, não estão muito prontos, porque nunca fizeram um sacrifício por nada na vida. E isso não nos prepara para a vida. Não é? Depois começam a trabalhar, começam a ter problemas, porque é preciso acordar cedo, é preciso entrar a horas no emprego, etc. Não é? Casam-se e começam a ter problemas, porque é preciso pensar nos outros, é preciso adaptar os horários em função dos outros. E é verdade que hoje em dia os pais têm menos tempo para estar em casa com os filhos. Isso complica muito a educação. Antes, a mãe muitas vezes estava em casa, o pai também. Hoje, às vezes, trabalham os dois. Nas cidades, sobretudo, isto é mais difícil. Às vezes chegam os dois cansados a casa e a criança cresce e já estão tão cansados que já não têm muita paciência para choros e não sei o quê. Ele até chama a atenção e os pais, para não terem chatices, dão tudo o que ele pede. Não é? Mais uma PlayStation, mais não sei o quê, outro telemóvel, iPhone 10. E depois, quando ele tem 18 anos, no fundo nunca aprendeu a sacrificar-se por nada. Ou seja, não tem virtudes, não tem coragem, não tem prudência, não tem temperança. Isto é um problema grande na nossa cultura, nós vemos isto. Os pais não fazem isto por mal, obviamente, mas porque trabalham os dois, muitas vezes, e não querem, às vezes tentam ainda fazer o que podem, mas como estão muitas horas fora de casa, o pouco tempo que estão, e estão cansados normalmente, não chega para dar a tal disciplina, para incutir os bons hábitos.
para formar um bom caráter nos seus filhos. Antigamente eu via, as pessoas casavam-se com 18 anos, 19, há aqui pessoas que se calhar casaram-se com essa idade. Hoje em dia eu vejo pessoas a casarem com 30 que são umas crianças. Não é? Pronto, e isto também está ligado com estes temas. Onde é que eu quero chegar? Que é importante sairmos aqui deste retiro e concretizarmos numa espécie de plano de ataque. Hoje em dia as pessoas que têm problemas de peso ou que estão doentes ou alguma coisa vão ao médico e o médico depois dá uma receita, olha, vai ter que fazer ginástica para a coluna, vai ter que tomar este remédio e vai ter que ter cuidado, não pode pôr sal na alimentação. E ele dá-nos um plano que inclui vários aspectos, da nossa vida. E se nós quisermos cuidar da nossa saúde do corpo, fazemos ou não fazemos? Então eu queria que hoje, agora, pensássemos um pouco no nosso plano para a santidade. Ou seja, o nosso plano para amar mais a Deus, para alimentar a nossa amizade com Jesus, para servir melhor aqueles que Ele colocou ao nosso lado. Há coisas óbvias que todos vamos ter que incluir nesse plano. Eu vou falar de algumas, mas há outras que depois são específicas para cada um. Por exemplo, eu sou padre, há coisas que no meu plano de amar a Deus e aos outros estão coisas que não estão no vosso, não é? Por exemplo, eu sei que Jesus gosta que eu dedique muito tempo a confessar. Não é? Vocês não são padres, não se põe esse problema no vosso plano, mas eu no meu plano tenho confessado todos os dias, não é? Por exemplo, não é? Mas depois varia. Uma mãe de família, no plano dela, tem que lá ter quanto tempo é que eu dedico aos meus filhos? Digo-lhes que lhes amo, que os amo. Isso não se aplica a mim, não é? Não sou mãe. Portanto, é este género de coisas que eu gostava que cada um pensasse um bocadinho. Vou dar umas sugestões e depois cada um faz o seu plano. E depois tentar, com a graça de Deus, pô-lo em prática. Há aqui dois perigos, que eu vejo, sobretudo depois de um retiro. Às vezes há dois riscos. Um é, no fundo, fazer uns propósitos tão fáceis que não muda nada. Não é? Como se alguém que vai a um ginásio e quer fortalecer o músculo do braço, pega num peso tão levezinho, aquilo não faz nada, não é? Está a perder tempo. Esse normalmente não é um problema a seguir ao retiro. A seguir ao retiro o problema é que nós queremos pegar no peso maior. Chegamos ao ginásio, aqui, ou seja, há pessoas que saem daqui, vou rezar 10 terços, ir 3 vezes à missa por dia. Não. E então, se eu pegar um peso muito grande demais para o meu braço, isso vai ajudar o meu músculo? Se eu fizer, o que é que pode acontecer? Ruptura muscular. Como diz o povo, quem tudo quer, tudo perde. E por isso é preciso também equilíbrio nestes propósitos. É preciso equilíbrio. Eu tenho que fazer um plano que seja adequado ao meu ponto, ao ponto onde eu estou. Às vezes nós olhamos para o lado, mas a minha vizinha já reza as orações de Santa Brígida e faz a via sacra e ainda é zeladora do coração de Jesus. A santidade não é um desporto de alta competição, não é uma corrida. Pronto, se ela faz isso, louva a Deus no teu coração. Tu tens que perguntar a Jesus o que é que Ele quer para ti agora, nas tuas circunstâncias concretas. Qual é o passo que tu podes dar? Qual é o peso certo para o músculo do teu braço? Certo? E isto parece fácil descobrir, mas não é muito fácil. Vou partilhar um pouco como é que eu faço. Vou por tentativas. Às vezes eu faço alguns propósitos que parecem muito bonitos, mas eu começo a ver que com o tempo, isto está um bocado pesado. Não sei se vai dar. Temos que ser humildes e ajustar.
não por preguiça, temos que sempre levar tudo isto à oração. Às vezes não estou com vontade, então quero largar o peso, não é? Então aí não devo largar, disciplina. Mas às vezes o peso de facto está um bocado exagerado. Parecia bom no início, mas então tem que ajustar com humildade. Às vezes é ao contrário, às vezes faço um propósito, estou a lutar numa coisa que eu vejo que não faz grande efeito, que não há grande progresso, não me está a ajudar muito, estou a gastar aquele tempo, a fazer aquele esforço, mas aparentemente está leve demais. Deus quer mais, Deus quer mais, é preciso ajustar. Como é que sabe, Sr. Padre? Deus mostra-nos na vida do dia-a-dia. Uma das coisas que ajuda muito é, no final do dia, antes de deitarmos, de desligar a luz, uma das últimas coisas que devemos fazer é sempre um exame de consciência. Parar, pôr-nos na presença de Deus e ver como foi este dia. Fazer uma espécie de filme rápido. Louvar a Deus pelas coisas boas que vivemos, que Ele fez nos outros, em nós. Pedir a Deus perdão pelo que falhamos, pelos pecados que cometemos. Isto ajuda-nos muito, por exemplo, a preparar-nos para confessar. Se uma pessoa todos os dias, ao fim do dia, faz este exame de consciência, quando chega ao dia de confessar, não se perde muito tempo, porque tem no coração, não é? as quedas. E é bom pedir logo perdão, não demorar. E, terceiro ponto, ajuda muito ver como é que estou a lutar nos meus propósitos. O tal propósito que eu dizia, por exemplo, às mães imaginem que uma mãe daqui, que tem filhos pequenos, decide, não, eu vou dedicar todos os dias, depois das crianças chegarem da escola, 1 hora para estar só a brincar com os meus filhos. Então, no fim do dia, ela vê, correu bem? Consegui? Ou fiquei ao telefone com uma amiga, ou fiquei no Facebook, né? Os meus filhos chegaram, ficaram a lanchar e depois foram ver televisão. Estão a perceber? Portanto, é este género de coisas que nos ajuda. Então, coisas que devem estar no nosso plano para a santidade. Bom, há coisas óbvias. Eu pus aqui grandes temas em que devemos fazer propósitos. A nossa relação com Deus tem muito a ver com tudo o que fazemos, não é? Porque em tudo nós amamos a Deus e servimos a Deus. Mas há assim coisas mais específicas que têm a ver com os sacramentos, com a oração. Então, no meu plano, eu tenho que pensar, missa. Se calhar há pessoas que ainda não vão à missa ao domingo, não é? Vão sair daqui com vontade. Não, vou passar a ir à missa ao domingo. Faltar à missa ao domingo é um pecado grave. Ofende a Deus, não é? Eu preciso da missa. Às vezes as pessoas pensam, mas porquê é que a igreja obriga à missa uma vez por semana? Porque se tu não ouvires a palavra de Deus uma vez por semana, a não receberes o corpo de Jesus uma vez por semana, vais deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. Como se eu dissesse, como se um médico me dissesse, olha, tem que beber um copo de água por dia. É o mínimo. Se beber menos disto, o corpo começa a ficar doente. Não é o ideal. Não é o ideal. É o mínimo. É o mínimo. Mas Sr. Padre, eu já vou à missa todos os dias. Então, se calhar, vê, e tenho tempo. Os meus filhos casaram-se, agora tenho mais tempo livre e moro perto da igreja. E há lá a missa todos os dias. Yes! Jesus está mesmo a pedir que eu vá à missa. Parece óbvio, não é? Eu nunca tinha pensado nisso, Sr. Padre. Então podes pôr lá no teu plano. Vou passar a ir à missa todos os dias. Encontrar Jesus todos os dias na missa. Que presente maior posso ter? Não é? Eu brinco sempre com a história dos Euromilhões. O que é melhor? Ir a uma missa e receber Jesus na comunhão ou ganhar o Euromilhões? Dizer é fácil, não é?
É. Porque se nós ganhássemos o Euromilhões e fosse preciso ir a Lisboa levantar o prémio, estávamos lá na hora. Mas se fosse preciso ir à missa ao domingo a Lisboa, ops, sou padre, agora pegou-me aí uma rasteira, não é? E aqui, infelizmente, felizmente há muitas missas, todas as terras, todas as aldeias têm missa. Na Diocese de Lamego há para aí 500 missas ao domingo. Mas as pessoas, se por acaso na aldeia delas não há missa, e há para aí mais 10 missas num raio de 10 km, não vão à missa. Dizem ao padre: Senhor padre, não houve missa, o que é que o senhor está à espera? Não são capazes de se deslocar 2 km, 3 km para ir à missa ao domingo. Ah, Sr. Padre, é que me dói as costas e tal. Certo, mas vais ao supermercado, vais ao centro de saúde, vais ao médico. Porquê é que não vais à missa? Isto acontece. Então, missa deve estar no nosso plano. Devemos pensar nisso. Eu comecei a ir à missa todos os dias, vou partilhar aqui, porque um dia um amigo meu, um padre, disse: ouve lá, já vais à missa todos os dias? E eu disse-lhe: não. E depois fiquei a pensar naquilo: não vou, por acaso. Porquê é que eu não hei de ir? Se eu acredito, se é bom. E comecei a ir. Vinha da escola, vinha da universidade e ia à missa. Então, a minha vida, a minha relação com Deus cresceu muito, graças a essa pequenina decisão. Decisão que tu podes fazer hoje, se quiseres. Outra coisa muito importante, depois da missa, confissão frequente. Não é? Eu gosto muito de perguntar às pessoas que vou recebendo: olha, há quanto tempo não se confessa? Quem está mais comigo parece um disco riscado. Lá estão as perguntas do Padre Lara. Há quanto tempo não se confessa? E muita gente me diz: Sr. Padre, confessei-me há pouco tempo, confessei-me no Natal. E eu a pergunta a seguir que faço é: e há quanto tempo não toma banho? Ops! A confissão é uma grande graça. Como todos os sacramentos, enchem-nos de Deus. A confissão limpa a nossa alma, lava a nossa alma. Nós temos tanto cuidado com o corpo, lavamos o cabelo, quem ainda tem, não é? Lavamos os dentes, quem ainda tem. Temos tanto cuidado, não é? Perfume, creme de beleza, sei lá o quê. E às vezes com a nossa alma, não é? Sujamos a alma com os nossos pecados e deixamos suja. E às vezes até pensamos: Sr. Padre, mas eu vou-me confessar, estou-me sempre a confessar das mesmas coisas, já sei que vou cair outra vez. E os dentes não vais sujar outra vez? E o cabelo não vais sujar outra vez? E o prato onde almoçaste não vais sujar outra vez? Porque é que não deixas sujo? Sujou, limpa. É simples. A mim, quem me ajudou muito nisto foi Nossa Senhora. A Nossa Senhora, numa aparição, disse em vários lugares, nem foi só num lugar, que toda a gente precisa de se confessar pelo menos uma vez por mês. Portanto, pelo menos uma vez por mês. Isto já nos deve ajudar. Não mais de um mês. Não mais de um mês. Mais de um mês é demais. Começa a notar-se espiritualmente. Não é? É como ter o lixo a transbordar lá na cozinha. Não sei se nós em minha casa éramos muitos, 5 irmãos, mais os meus pais, não é? Uma pessoa não tem cuidado, se alguém se esqueceu de deitar o lixo fora, é uma chatice. Isso acontece à nossa alma se deixarmos passar mais que um mês. Mas Nossa Senhora dizia mais: se alguém quer ser perfeito,
e todos devíamos crer, porque Jesus disse-nos um dia: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Confesse-se todas as semanas. Então, eu comecei-me a confessar todos os meses, há uns anos, tinha para aí 18 anos, foi há 3 anos mais ou menos, estou a brincar. Brincadeira, não se diz mentira, eu sou padre. E por causa dos primeiros sábados, Nossa Senhora pediu à irmã Lúcia, como todos sabem, a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. E eu fiz a devoção mais para reparar Nossa Senhora, mais por obediência. Nossa Senhora pediu, eu vou fazer, porque eu gosto dela. Eu achava que não precisava muito de me confessar. Antes disso, eu confessava-me para aí 3 ou 4 vezes por ano. Ia-me confessar só quando havia fogo na cozinha. Já, lá, fiz aqui um disparate maior. Lá ia-me confessar, para poder continuar a comungar. Então, fui fazer os primeiros sábados, e depois chegou ao segundo primeiro sábado, e ia para a confissão, e eu pensei, e agora? O que é que eu vou dizer ao padre? E isso foi ótimo para a minha relação com Deus. Porquê? Porque eu tive que fazer um exame de consciência mais profundo, e olhar com mais cuidado para a minha vida. E comecei a notar muitas coisas que eu nunca tinha pensado nelas antes. Coisas mais pequenas, mas que também ferem o coração de Jesus. Então, esses 5 primeiros sábados ajudaram-me imenso. Depois, a boa notícia foi, quando acabei, Nossa Senhora é muito inteligente. Quando eu acabei os primeiros sábados, já não quis largar mais a confissão. Que bom que é andar limpinho e bem cheiroso. Quando a gente se habitua, não é? Eu nunca tomava banho. Agora comecei a tomar banho, a fazer, lavar o cabelo, e quando se não se toma, já custa. Não é? Mas depois houve o tal momento em que passei do mês a mês. Eu lembro-me de tomar essa decisão e pensar, isto não vai ser muito fácil. Jesus mandou um padre que eu conheci num retiro e tornámos-nos muito amigos, e ele morava perto de minha casa, na parede. Quem é ali da linha do Estoril? Eu morava no Estoril, ele morava na parede. E então eram para aí 10 minutos de carro, era perto. Então eu ia todas as semanas ter com o meu amigo padre e confessava-me. E aquilo ajudou imenso na minha relação com Deus. A minha vida mudou bastante, graças à confissão frequente. Então, segunda coisa a pôr. Hoje em dia, muitas vezes confesso-me mais do que uma vez por semana. Os sacramentos não têm contraindicações. Só faz bem, não é? Não faz mal a nada, só faz bem. Terceira ideia, terço, ou se nós quisermos rosário. Eu gosto muito do terço, as pessoas já sabem também, porque Jesus e Nossa Senhora gostam muito do terço. Nossa Senhora aparece em tantos lugares e há uma coisa que parece um disco riscado. Quero que rezem o terço todos os... Pronto. Então, esta não dá muito para fugir, não é? Porquê é que Nossa Senhora insiste tanto no terço? Sabemos e ao mesmo tempo não sabemos. Deus lá sabe. Eu vejo que Deus deu ao terço um poder muito forte. Tenho, como todos vocês, tenho problemas. E tenho problemas na minha família. Coisas que nos pesam, não é? Problemas às vezes com familiares que estão caminhos de pecado, longe de Deus. Coisas que nos fazem, não é? Que eu penso, não é? Se ele morresse hoje, será que ele se salva? Não sabemos, não é? E nós instintivamente tentamos ajudar os que estão ao nosso lado. Não faças isso, não faças. Discutimos às vezes até, às vezes depois vamos com mais cuidado, damos uns livros e uns CDs, mas nada parece resultar. Não é? Não sei se já experimentaram isso. Houve uma altura em que eu decidi, vou começar a rezar um terço por esta situação, uma situação difícil da minha família. Bem difícil.
né? Já lá vão mais ou menos 20 anos que eu rezo esse terço todos os dias. Rezo 4, um deles é sempre por esta intenção. E então, Sr. Padre, valeu a pena ou não? Deus superou as minhas expectativas mais otimistas. Foi mais que bom, foi mais que bom, foi mais que bom. Como é poderoso o terço. Também vejo muito nos exorcismos, com as pessoas que são atormentadas, o demónio detesta o terço. Há outras orações que ele até suporta mais ou menos. Agora o terço, estou sempre a ouvir histórias de Sr. Padre, o terço está sempre a arrebentar, o terço desaparece, as contas perdem-se. O terço é bomba. E nos casos mais pesados, as pessoas que estão muito mal não conseguem rezar o terço. Não conseguem. Começam a rezar, pum, lá caem elas para o chão, é um festival, é preciso de segurar. Isso também nos ajuda a perceber, o terço é forte, o terço é muito forte. Nossa Senhora hoje em dia pede em muitos lugares, não só para rezarmos o terço, mas para rezarmos o rosário. 3 terços. Papa João Paulo II depois acrescentou mais uns mistérios. O rosário continua a ser 3 terços porque tem o número das 150 Ave-Marias, é um número que simboliza, está ligado aos 150 salmos da Bíblia. Porque o rosário nasceu na época medieval, em que às vezes não era possível aos monges, sobretudo nas cruzadas, rezar os salmos. Iam a cavalo, o que é que eles faziam? Rezavam Ave-Marias. Não era só nas cruzadas, mas lembram-se, São Domingos, agora eu gosto muito do terço e do rosário. São Domingos pregou, nada. Nossa Senhora apareceu e lhe prega, aqui está o rosário, reza, prega o rosário. A partir daí começou-se toda a gente a converter. Nós complicamos, rezar. Portanto, o rosário é muito bom. Calma. Eu sei que, mas demora muito tempo, é preciso rezar tudo seguido, é preciso adaptar às tuas circunstâncias. Se não podes rezar todo seguido, divide aos pedaços. Uma dezena aqui, outra ali, mas eu não tenho muito tempo, então reza menos. Deus não quer que a gente se afaste das nossas obrigações. Se és mãe, se és polícia, se és o que for, tens que cumprir bem o teu trabalho, a tua missão. E depois isso vem regadinho com a oração. Como é que eu fazia? Quando estudava, ia para as aulas e ia rezando o terço. Hoje em dia uma pessoa, se rezar o terço, não sei, no comboio, já está a evangelizar. As pessoas olham assim de lado. As que olham de lado também vão a Fátima, a acender velas, mas não rezam o terço. Portanto, é muito bom. Eu lembro-me de andar aí na rua com o terço, já diz muito. Estamos a evangelizar e estamos a santificar a nossa alma, a fazer o que Nossa Senhora pede. Há uma frase que eu gosto muito, Nossa Senhora de Fátima apareceu e a Lúcia, eu vou para o céu, vais. E a Jacinta vai para o céu, vai. E o Francisco vai para o céu, vai. Mas tem de rezar muitos terços. Eu gosto aqui do muitos. É importante rezar muitos. Porque ouvimos muitas vezes, mas o importante é rezar com o coração e rezar bem. Certo, mas podes rezar com o coração e bem e muito. Bom, tenho pouco tempo, então agora vou resumir assim as últimas dicas. Em relação à vida da oração, já disse, missa, confissão, terço, Bíblia, temos que meditar na Palavra de Deus todos os dias, Catecismo da Igreja Católica, participar em retiros, tudo isso podemos programar. Todos os anos eu vou a um retiro, pelo menos a 1 ou a 2. Isso tudo deve estar no nosso plano, porque precisamos de tudo isso. Mas eu queria que os nossos propósitos não fossem só coisas espirituais. Temos que pensar no meu trabalho. Como é que eu vou viver melhor o meu trabalho para amar melhor a Deus? Se calhar tem que ser menos trapalhão, faço as coisas a despachar,
o meu patrão é mal agradecido. Faz para Deus, não é? Se calhar tens que atender melhor as pessoas. Se estás em contacto com o público, tens que ajudar mais os teus colegas. Isso tudo faz parte da nossa santificação, da nossa santidade. Se calhar tenho que conviver mais com os meus colegas. Olha, bora aí tomar um café. É importante, não é indiferente. Mas eu gosto imenso. Ainda bem. Com a família, na minha vida familiar, é bom fazer propósitos concretos. Quanto tempo é que eu estou com a minha mulher, com o meu marido, com os meus filhos? Quantos dias é que eu vou passear com eles? Temos que concretizar, senão, se deixarmos ao sabor do vento, não acontece. Quantas vezes é que eu vou jantar só com a minha esposa ou com o meu marido? Quantas vezes é que vamos namorar um bocadinho? Seu padre, já estamos casados há 50 anos. Pois, mas é preciso, mesmo depois de 50 anos. Com os amigos, também é preciso pensar dos nossos amigos. As nossas amizades são importantes para a nossa felicidade, para a nossa santidade. Temos que cultivar. Quantas vezes é que eu telefono aos meus familiares, aos meus amigos? Eu visito, está doente, o teu amigo está doente, vai lá. Quantas vezes é que eu almoço com os meus amigos? E depois também coisas de bom senso, de equilíbrio humano. Descanso. É preciso também pensar no descanso. E no lazer, e no brincar. Padre, eu tenho mais que fazer. Deus criou-nos assim. Deus criou-nos, precisamos descansar, precisamos de jogar à bola, quem gosta de jogar à bola, saltar ao eixo. Essas coisas também fazem parte da vida. E às vezes, por nós nunca pensarmos nisso, o tempo vai passando e nunca acontece. E faz falta. Ver um filme, ouvir um concerto bom, etc. Coisas boas. Tudo isso deve fazer parte do nosso plano para a santidade. E depois, concretizar propósitos concretos e tentar pô-los em prática. Ir examinando ao fim do dia, ao fim do ano, também é um bom momento, no fim do ano, fazer um balanço geral. Este ano, eu olho para trás e digo, como é que foi? Lutei nos meus propósitos, cresci, o que é que tem que mudar? O que é que ainda não está bem? O que é que tem que ser ajustado? E com a graça de Deus, reformular os propósitos e continuar a lutar. A nossa santidade passa por esta disciplina, por este plano, por esta luta, sem ser rígido, mas sem deixar as coisas simplesmente ao sabor do vento. Então agora vamos pôr-nos de pé e fazer uma pequenina oração. Só aí um tecladozinho. Querido Pai do céu, Tu conheces a vida, a minha vida. É isso, podemos repetir. Conheces as circunstâncias em que me encontro. Conheces o meu desejo em querer agradar-te. O meu desejo de Te amar mais. O meu desejo de Te servir. Ajuda-me. Inspira agora o meu coração para perceber que propósitos devo fazer para continuar a progredir na estrada do amor. Senhor, que o meu coração cresça de dia para dia na capacidade de amar a Ti, de amar os meus irmãos,
os meus familiares, os meus vizinhos, colegas de trabalho, amigos e até inimigos. Quero amar a todos. Dá-me a graça de lutar com perseverança, com disciplina, para pôr em prática estes santos propósitos que me inspiraste. Que o teu amor misericordioso transforme toda a minha vida. Que a tua graça passe através de mim e toque todos aqueles que estão à minha volta. E que depois de uma vida longa e feliz ao teu serviço e ao serviço dos meus irmãos, eu alcance a vida eterna. Amém. Podemos cantar qualquer coisa. Amar-te mais, se calhar. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos, que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, com minhas forças, com minha de todo coração, viverei só pra te amar. Amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti. Erga o seu braço e canta: com minhas forças, com minha